do Gênesis, capítulo número 28, versos números 10 até 17, onde lemos: Partiu, pois Jacó de Berseba, e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Amém? Podemos assentar, queridos, vamos otimizar o tempo em razão da hora. Se você está passando por uma grande luta, quero que você anote, por favor, uma recomendação. Aprenda que você não é a luta. Você está passando pela luta, mas você não é a luta. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Quando a luta chega, parece comum ouvirem-se vozes de muitos lugares, em busca de uma direção, em busca de uma doutrina, em busca de uma rota. E com isto se corre um grave perigo de se abrir o ouvido para o que não se deve abrir. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 1, está escrito que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, algumas pessoas vão apostatar da fé, virar as costas para a fé, seguir outras orientações espirituais. E eles vão fazer isto porque darão ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. E isto por causa da hipocrisia dos seus corações. Hipocrisias de pessoas, de homens, de seres humanos que falam mentiras. Muitos deles em nome de Deus. Alguns usam o púlpito para mentir. E por que fazem isto? Porque a sua consciência foi cauterizada.
quando se descobre que a consciência está cauterizada? Quando a gente diz que o errado é certo e que o certo é errado, e isto para nós é tudo a mesma coisa. Está claro aí, gente? No caso de Jacó, precisamos entender algo muito especial. Que a jornada com Deus é um contínuo convite aos passos de fé. Por que Deus às vezes não permite que você tenha tudo o que quer? Porque se você tiver tudo o que quer, você não precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entenderam bem, sim ou não? É com os passos de fé que nós olhamos para o futuro. E olhamos para o futuro com as perspectivas corretas. Porque os nossos olhos estarão ungidos pelo Espírito Santo. Lembram do Abraão? Jesus disse: o Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que Jesus pode dizer um negócio desse? Pois é, pela fé, o Abraão conseguiu enxergar milhares de anos para frente. Esta parte introdutória da palavra de hoje foi a mensagem que eu preguei aqui domingo, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Eu queria que você, antes de seguirmos, fosse ao livro de Romanos, capítulo 9, do verso 1 até o 15, você vai ler assim, ó: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Porque eu mesmo tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja a gravidade da afirmação de Paulo. Que são israelitas, dos quais é a adoção. Ele está dizendo que a adoção é dos israelitas. A glória, ele está dizendo que a glória de ser filho de Deus também é dos israelitas. E os concertos, os contratos, as alianças, deles também. E a lei, também deles. E o culto, também deles. E as promessas, deles também. Isso aí é tão grave que lá no livro de João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela: vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem falou isso? Jesus. Volta a Romanos, capítulo 9, agora verso 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Por quê?
não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito, leiam: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então veja, quem valoriza a bênção de Deus, valoriza também aquilo que lhe foi dado da parte de Deus. E assim, porque valoriza aquilo que recebeu de Deus, abre a porta da possibilidade para receber mais. O fiel no pouco é colocado sobre muito, mas o infiel no pouco perde até o que tem. Está claro aí, gente? Agora veja. Esaú tinha o direito. A lei dizia que o Esaú era o herdeiro. Então ele se agarrou na lei. A lei diz que é meu e eu estou sossegado. Mas Deus não vê assim. Porque o que adianta ter o direito se não dá valor àquilo que é seu? O direito de primogenitura é de quem? Esaú. O Esaú chega um dia com fome, o irmão está fazendo uma comida, ele diz assim: estou com fome, me arruma um pouco de comida. O irmão não é bobo, é negociante. E oferece um acordo, um contrato. E qual é? Bom, eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero. Vamos negociar. Imagina que você pega todos os seus bens, você tem uma casa boa, você tem um carro bom, você tem um monte de coisa, aí chega alguém e te oferece um cachorro quente da praça, como é que chama a praça do cachorro quente lá? Silvio Romero. De vez em quando eu vou lá, vou confessar para vocês que... Veja, aí diz assim: você quer um cachorro quente? Quero. Quanto é que custa? Sua casa, seu carro, suas roupas, custa tudo que você tem. Ah, mas tá caro. Então fica com isso, eu fico com o meu cachorro. Não, mas eu quero cachorro quente. Então, o preço é esse. Mas peraí, é muito caro. Bom, o preço é esse. Aí ele pensa: o que vai me valer esse negócio de primogenitura se eu estou com fome agora? Aí vendeu a primogenitura por um prato de sopa. Olha bem para o colega e diga: isso deixou Deus triste. Diga. Isso deixou Deus triste. Por quê? Porque não deu valor ao que tem valor. Está conseguindo compreender isso? Veja. Você entra no supermercado. Aí, as pessoas estão ali trabalhando, você precisa de um auxílio para, sei lá, qualquer coisa. Moço, onde é que tem tal produto? Onde é que tem uma garrafa d'água? O moço está ali, de mal com a vida, dormiu ruim, sei lá. Está por aí. Aí o gerente está vendo lá o comportamento dele. O que vai acontecer com aquele moço? Vai perder o emprego. Porque ele queria o emprego, ele se empenhou pelo emprego, ele orou, ele pediu oração na igreja: Senhor, abra a porta, vou fazer um voto. Mas depois que tem, não dá valor, perde. Entenderam bem, sim ou não? É isso que está escrito aí. O Esaú vendeu algo muito valioso por um preço vil.
Está claro aí, gente? Uma experiência da minha vida. Eu fui promovido e precisei assumir a unidade da fábrica em outro estado. Então, eu pegava o primeiro voo e na sexta pegava o último voo. Então, o motorista daqui me levava para o aeroporto, o motorista lá me buscava e vice-versa. Um dia, estou aqui em São Paulo, o motorista que me leva estava meio meio azedo, sei lá o que era, não sei se brigou com a mulher. Ele passava nos buracos e era uma luta, aqueles negócios. Eu falei, rapaz, vai com calma. Não, é do patrão mesmo, tem que quebrar mesmo. Bom, cheguei no aeroporto, fui para o meu trabalho, cheguei no escritório, liguei para cá, para o RH e demiti ele. Por quê? Porque não teve capacidade de dar valor àquilo que tem. Olha para o vizinho aí e diga, você está entendendo, irmão? Dê valor àquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Está claro aí, gente? Agora, nas horas decisivas da nossa jornada, a gente acaba descobrindo que tem certos talentos que a gente não descobriria se não tivesse luta. Domingo eu até lembrei aqui, que quando a esposa viaja e o marido não sabe fazer comida, ele aprende a fazer na marra. Não é? A gente acaba descobrindo coisas que a gente não sabia. E muitos não dão conta do valor da bênção de Deus na sua vida. E por isso acabam por se perder na jornada da sua história. Diariamente nós somos submetidos aos desafios. E então a gente precisa vencer e seguir em frente. A gente não pode esquecer que um dia a gente vai dar conta de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. 2 Coríntios 5:10, né? Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. A gente vai ter que dar conta. Então Jesus nos chama a viver uma vida de fé, uma jornada de fé. Apóstolo Paulo entra nessa mesma perspectiva e para isso ele usa esse texto que nós acabamos de ler, falando do Jacó. E o texto que lemos em Gênesis 28 é exatamente deste moço, do Jacó. O Jacó, quando nasceu, ele já nasceu agarrado no pé do irmão dele. Agarrado. E a vida toda ele cresceu sabendo que o irmão dele era o preferido, ele não era o preferido. A Bíblia diz que o Isaac amava mais o Esaú do que o Jacó. Agora imagine o que é você crescer numa casa em que você não é o preferido, que tem alguém que é preferido. Que tudo que o pai faz elogia o irmão, mas não elogia você. Esse é o Jacó. A mãe percebia isso, então ele era o queridinho da mamãe, não do pai. O pai admirava o Esaú. O Esaú era o homem do campo, era o homem da caça, era o homem que tinha um jeito que agradava ao pai dele. O Jacó não. Bom, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o Jacó, embora não fosse o preferido, ele queria aquela bênção. Mas o Esaú, que tinha aquela bênção, não dava valor. É assim, gente. Tem um punhado de gente que não dá valor, enquanto o outro está querendo aquilo. Veja. Se o Espírito do Senhor nos chama a atenção,
a gente precisa lembrar das palavras de outro colega de Paulo, de outro colega de Pedro, cujo nome era Tiago. No capítulo 1 do livro de Tiago, verso 25, ele diz que a gente não pode ser um ouvinte esquecido. A gente não pode vir na igreja, ouvir a mensagem, entra para um lado, sai pelo outro, e sai fazendo tudo diferente daquilo que a gente ouve. Não pode. A gente tem que ter juízo. Porque se a gente tiver juízo nisto, a gente será bem sucedido, ou feliz, ou bem-aventurado em tudo aquilo que a gente fizer. Está claro aí, gente? Então veja. Um aluno que não valoriza o seu professor, está sabotando a si próprio. Um aluno que não valoriza o seu professor está sabotando a si próprio. Quando você for numa empresa e tiver uma entrevista em língua inglesa, e você leva um diploma bem bonito, com colorido, cheio de selo, e aí o entrevistador te faz uma pergunta em inglês, e você pega, saca do bolso e mostra na cara dele: olha o meu diploma. Mas não sabe falar inglês, aquele diploma e nada é a mesma coisa. Entenderam bem, sim ou não? Tem um punhado de engenheiro assim. Tem um punhado de gente que faz as mais variadas coisas e que não estão preparados para aquilo. Por quê? Porque estudou para ter diploma. Está claro aí, gente? Você precisa valorizar as oportunidades que Deus lhe dá, porque um dia acaba. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, ele diz que existe uma lei perfeita da liberdade. Ou seja, para ser livre tem uma lei. E a gente precisa saber viver na liberdade, porque se a gente não souber viver na liberdade, faz bobagem. E quando faz bobagem, se perde. Entendem isso? Agora veja. Se alguém não valoriza aquilo que Deus lhe dá por direito, como pode esperar que Deus mantenha isto com ele? É o caso de Esaú. Aquilo que não é valorizado é o sonho de muita gente. Às vezes a família, às vezes o casamento, às vezes os filhos, às vezes a casa, às vezes o trabalho, às vezes o carro, às vezes o ministério, às vezes outra qualquer coisa. Você tem e não dá valor, e aí o outro está desejando. E aí você vai em certos cultos aí que tem uns pregadores que vêm de rodear a terra e passear por ela. Diz assim: ó, cuidado que tem alguém querendo puxar o teu tapete. Não é isso não. É que tem alguém que sonha ter aquilo que você tem e não dá valor. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja. Muitos dos problemas espirituais acontecem porque as pessoas deixam de dar valor àquilo que Deus lhe dá. Um dia Paulo falou com os irmãos que esses irmãos deveriam operar a salvação. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Operar a salvação. E o que é o tal de operar a salvação? É viver o seu dia a dia, procurando o tempo todo melhorar. Fazer-se digno daquela vocação que você foi chamado. Fazer as coisas com paixão, com amor. A Bíblia diz: se o seu ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora, como é que quer ensinar se não para aprender? Se não senta no culto de doutrina, vai ensinar o que na congregação? Entenderam bem, sim ou não? Então veja, nós não precisamos olhar para o outro e ficar competindo, por que aquele tem mais e eu tenho menos? É só olhar a parábola dos talentos. Ele deu 5 para um, deu 2 para o outro, deu 1 para o outro. Por quê? Segundo a sua capacidade. Lembra da historinha lá? Deus não chama capacitado, capacita escolhido. É tudo mentira.
Ele deu segundo a capacidade. Ele achou que um tinha capacidade de 5, deu 5. Achou que o outro tinha de 2, deu 2. Achou que um tinha de 1, deu 1. Agora, aquele que recebeu 2, não ficou reclamando porque o outro recebeu 5. O que recebeu 2 foi tão produtivo quanto o que recebeu 5. Porque aquele que recebeu 5, devolveu 5 e mais 100%. O que recebeu 2, devolveu 2 e mais 100%. O que recebeu 1, acusou. Ele disse, eu sei que o senhor colhe onde não planta, que o senhor arranca onde o senhor não semeia, então eu fiquei com medo e enterrei. Ele ficou bravo. Falou, então pega desse aqui e entrega para aquele lá. Simples assim. Agora veja. Na obra de Deus é exatamente assim. Veja o livro de Romanos capítulo 12, verso 4. Lá está dito que nós somos como que um corpo. E nesse corpo tem um punhado de membros. E esse montão de membros, todos juntos fazem a mesma dinâmica, mas não são todos que fazem a mesma operação. Mão direita faz uma coisa que a mão esquerda não é capaz de fazer. Nariz faz algo que o ouvido não faz. O olho faz um negócio que o dedinho do pé não faz. O responsável pelo seu equilíbrio é o dedinho. Entende? Então veja. Verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí veja lá. Se o dom que você tem é profecia, que esta profecia seja segundo a medida da fé. Próximo. Se é ministério, seja em ministrar. Essa palavra ministrar aí é servir. Porque ministro é remador. Sabe o remador? Fica no porão do navio, com aquele, lembra dos navios antigos que tinha um montão de remo assim? Aquele remador lá de baixo é o ministro. Se é ministrar, haja dedicação nisso. Seja servo, sirva com alegria. Tem gente que acha que ser ministro é ser maior que todo mundo. É ser o servo de todo mundo. Entenderam bem? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aquele que exorta, que aconselha para o bem, use este dom de aconselhar para o bem em aconselhar para o bem. O que reparte, o que trabalha na assistência social, faça isto com liberalidade, não com sovinice. Entenderam bem? O que mais? O que preside, deve presidir com cuidado. O que exercita misericórdia, deve fazer isso com alegria. E aí a gente vai vivendo sabendo que a gente não pode ser fingido para amar. Ou ama ou não ama. Tá certo? Tá claro aí, gente? Então vamos adiante. Se você acrescenta àquilo que você recebeu de Deus uma paixão, Deus vai te abençoar e você vai prosperar. Lembra da conversa de Deus com Caim? Qual foi a palavra? Se você fizer direito, também haverá aceitação para ti. Não é assim? O problema é que o Caim vivia a vida dele olhando para a vida do Abel. Um dia matou o Abel. Por que isso acontece? Porque o espírito do engano deste mundo faz que uma pessoa viva em competição com o outro. Por que o outro tem tanto e eu tenho tanto? Por que para ele é ali e para mim é aqui? Por que para mim é assim e para ele é assado? Por que para mim é desse jeito? Ora, se você for fiel no pouco, Deus te coloca com o muito. Entenderam bem, sim ou não? Agora, ninguém precisa ficar medindo o tamanho da bênção que está na vida do outro. Porque senão você vai querer competir. E igreja não é lugar de competição.
Igreja é lugar de cooperação. Está escrito assim: melhor que sejam dois do que um, porque juntos tem melhor paga do seu trabalho. Melhor que sejam dois do que um, porque juntos se esquentam. Melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro estende a mão e o levanta. Não é assim que está escrito? Diga aí, igreja não é lugar de competição. Igreja é lugar de cooperação. Quando a gente entende isso, acabam os nossos problemas. Agora veja, se a gente não valoriza o que Deus dá, a gente pode perder o que Deus dá. Quem que fez o Esaú nascer primeiro? Foi Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Foi Deus. De quem é o direito de primogenitura? Quem nasce primeiro ou em segundo? Em primeiro. Quem nasceu primeiro? Esaú. Então o direito é de quem? Esaú. Por que que ele não ficou? Porque ele não deu valor. Entenderam bem, sim ou não, gente? E se ele não deu valor, Deus permite que alguém tire dele. Está claro aí, gente? Alguém vai dizer, mas Deus é injusto. Não é não. É não. Vai lá no livro de Hebreus. Capítulo 12, verso 16. Ninguém seja fornicador. Vive em aventuras sexuais ilícitas fora de onde deve. Ninguém seja fornicador. Ninguém seja profano, que abra a sua boca para falar o que não deve. Palavras que não cabem na boca de um crente. Não pode ser nem fornicador nem profano, do jeito que é o Esaú. Por quê? Porque o Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Um guisado, um manjar, um prato bonito, um cachorro quente, um Big Mac. Entenderam bem, sim ou não? Por que que ele perdeu? Porque ele vendeu. O Jacó roubou dele? Não, o Jacó não roubou. Ele que vendeu. Entenderam bem, sim ou não? Jacó enganou ele. Ele é um enganador. O nome Jacó é enganador. Bom, se você ler direitinho o que a Bíblia diz, sem ficar bebendo em fonte que não presta, você vai descobrir que Jacó não quer dizer enganador. Entenderam bem? Sim ou não, gente? Então vamos lá. Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, verso 6, que o Timóteo deveria despertar o dom que estava nele. 1 Timóteo capítulo 1, verso 6. Ele deveria despertar o dom que existia nele. Por quê? Se ele não fizer isso, ele vai se perder. Agora, se a gente não valoriza o que Deus nos dá, a gente perde. Mas se a gente valoriza o que Deus dá, Deus protege a gente, protege o nosso futuro, protege a nossa casa, protege aqueles que são nossos queridos. Deus protege a gente. Agora, se a gente não dá valor, perde. Está claro aí, gente? Então, a gente não pode desperdiçar tempo apresentando desculpa. Nós não fomos chamados para dar desculpa. Entenderam bem? Então, Jacó foi um homem que sofreu muito. Alguém duvida? Diga aí uma palavra bonita assim, ó, quase. Bem forte. Diga, ele quase foi o primogênito. Nasceu agarrado lá no irmão dele, né? Ele quase conseguiu ser abençoado sem deixar o irmão dele com ódio. Quase. Ele quase casou certo com a primeira moça que ele gostava, a Raquel. Na hora H teve que casar com a Leia.
quase morreu quando encontrou com o Esaú. Quase morreu quando deram a notícia da morte do José, o filho dele. Ele é o homem do quase. E no nosso meio também tem alguns, eu quase fui, eu quase cheguei, Bom, parece a história de muita gente. Parece que o Jacó sempre batia na trave. Estava indo engrenando, agora vai, daqui a pouco. Um dia ele lutou com o anjo. O anjo machucou ele aqui na coxa. Outro dia ele sofreu acusação do irmão dele. Depois ele sofreu acusação dos cunhados dele. Depois ele sofreu acusação do sogro dele. Parece que é uma vida de luta. Jacó não teve uma vida fácil, não. Mas ele amava a bênção. E quem ama a bênção, passa a luta. Quem ama a bênção, não reclama quando vem luta. E é disto que o texto que lemos hoje fala. Se você determinou no seu coração amar a Deus e amar a bênção de Deus, saiba que Deus vai conduzir você com passos seguros. Ainda que você tenha de passar lutas. Mesmo que tudo na vida pareça mais difícil para você. Então vamos pensar em 3 coisas para a gente ir embora. Primeiro, não caia da fé. Deus prefere te ver perdendo do que perder você. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar de novo. Deus prefere te ver perdendo do que perder você. Vocês acreditem que há pessoas que perdem o emprego para não perder a salvação. Tem lá uma secretária bonita que se veste de forma inadequada, que fica passando o tempo todo, vira o olhinho o tempo todo, e na primeira vez o sujeito diz: o sangue de Jesus tem poder. Na segunda vez ele diz: cobre com teu sangue, Jesus. Na terceira: Senhor, me esconde. Na terceira, na quarta vez ele dá um sorriso. Na quinta, pisca o olho. Na sexta ele convida para o café, e Deus fala: eu tenho que tirar esse infeliz daí, daqui a pouco ele vai cair. Olha para o colega e diz: entendeu, irmão? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim: amados, não estranhem aquela ardente prova que vem sobre vós. Essas provas vêm para tentar vocês. Não fique estranho, estranhando isso como se fosse uma coisa estranha que acontece. Isso é normal, é coisa da vida. Aliás, uma vez, a palavra de Deus diz assim: vocês têm que perceber que aquela prova que vocês têm acontece para os outros irmãos no mundo inteiro. Não é só você que sofre, não. Uma vez eu era pastor em Jandira, num bairro chamado Sol Nascente. Eu ia casar, fiquei sem carro. Dirigi o culto, terminou o culto, eu esqueci que tinha que ir embora. E eu esqueci que não tinha mais carro. Um irmão vem e diz: pastor, eu arrumei um emprego, eu não tenho dinheiro para deixar leite para os meus filhos em casa amanhã. Pastor, botei a mão no bolso, toma, tudo que eu tinha dei para ele, nunca foi muito mesmo, nunca tive muito. Mas eu dei tudo para ele, mas eu esqueci que eu tinha que pegar os 3 ônibus para ir embora. Era 3 condução para ir, 3 para voltar. Naquele tempo, hoje é diferente, mas a gente ia dirigir congregação, não tinha ajuda de condição da igreja, não. O pastor dizia assim: se Deus chamou, Deus dá as condições. E a gente ia com aquilo que Deus dava. Então eu fiquei com vergonha de pedir dinheiro para os irmãos da igreja.
O segundo dirigente, na época chamava segundo dirigente, um homem santo, um homem de Deus. O nome dele era Joaquim Paz de Brito. Ele ficou comigo ali, eu enrolando para ver se ele ia embora. Aí ele foi, eu desci para o ponto de ônibus, na hora que o irmão sumiu, eu andando. Atravessei a cidade de Jandira inteirinha, a cidade de Barueri inteirinha e a cidade de Carapicuíba inteirinha para chegar na minha casa. 3 cidades. No meio do caminho, Deus me contou um punhado de coisa. Uma bênção de Deus. Foi a prova. Olha para o colega e diga: você já passou essa prova, irmão? É isso. A luta. Empurrar carro. Furou o pneu e o step está furado. É isso. Mas a prova é bênção. Porque se você ama a bênção, você vai passar pela prova. Tinha um baiano lá, como é que chamava ele? O Lázaro, né? Lázaro, que agora foi morar no céu. Ele dizia assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Olha aí para o seu vizinho e diga: vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não é assim que está escrito? Muitas pessoas pensam que as lutas da vida só atingem o outro. E outros pensam: não, a luta só atinge a ele e o outro não. Pensa isso não. Porque cada um tem a luta na medida da sua responsabilidade. Vejam a história de Jacó. Um dia o Jacó foi ameaçado de morte por alguém que perdeu aquilo que não dava valor. Você já foi? Um dia ele teve que sair de casa sem se despedir da família. Porque se ele ficasse mais tempo, ia dar uma desgraça na família. Já passou por isso? Um dia, ele dormiu ao relento. Não tinha um cobertor, não tinha um travesseiro, não tinha uma cabana, não tinha nada. Ele pegou uma pedra e botou ali para virar travesseiro. Você já botou a cabeça num travesseiro e disse: isso aqui parece uma pedra. Pois é, o dele era pedra de verdade. Ele foi enganado nos negócios. Foi enganado na família, foi enganado na hora de casar. Ele, na cabeça dele, casou com uma e arrumou um problema, porque na hora de apresentar era outra. Ocorre que em todas essas lutas de Jacó, Deus estava cuidando dele. Como Deus está cuidando de você nesta hora de luta. Quando eu escrevi esta frase, hoje, olha, eu sinto a presença de Deus. Eu vi diante dos meus olhos um texto, Salmo 46. E eu acho que Deus está respondendo você. Porque se eu senti isso naquela hora, eu escrevi, e eu estou sentindo essa glória de Deus aqui, alguém precisa ouvir isso. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora
Agora leiam: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, aquele Jacó que dormiu na pedra, aquele Jacó que foi ameaçado, aquele Jacó que sofreu, aquele Jacó que padeceu. O Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Vinde, contemplai as maravilhas do Senhor, que desolações tem feito na terra. O Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. E de novo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Você tem lutas, você sofre, você já perdeu muito. Se refugie no Deus de Jacó. Você sente dor, você se sente só, você se sente abandonado, você se sente largado, ninguém te entende. O Deus de Jacó é um refúgio confiável. Número 2. Se Deus prefere te ver perdendo do que perder você. Segundo ponto é: o Deus que envia é o Deus que traz de volta. Vou falar de novo. O Deus que envia é o Deus que traz de volta. Volte lá no livro de Gênesis capítulo 28. Veja o verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que você está deitado, vou dar a você e a sua semente. E a tua semente será como o pó da terra, vai se estender para o ocidente, vai se estender para o oriente, vai se estender para o norte, vai se estender para o sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Verso 15. E eu estou contigo, eu vou guardar você, onde quer que você for, e eu vou fazer voltar aqui, eu vou fazer você voltar, porque eu não vou te deixar até que eu haja feito aquilo que eu disse para você que faria. Acho que você perdeu uma chance de louvar o Senhor. No dia do travesseiro duro, ele pôde ouvir a voz de Deus. No dia do travesseiro duro, ele pôde ouvir a voz de Deus. Na solidão do deserto, longe de tudo que ele amava, ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse: eu vou com você e eu vou trazer você de volta. Vai no capítulo 31 do mesmo livro de Gênesis. Olha como está posto no verso 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: o Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era nosso, e do que era de nosso pai, ele fez toda essa glória. Viu Jacó o rosto de Labão, e eis que já não era com ele como antes. Então Deus disse para o Jacó: está na hora de voltar. Olha para o colega e diga: você entendeu isso? Deus está cuidando de você. Estende a sua mão linda aí que Deus te deu. Olha para ela. Diga: está escrito: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, 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 aleluia. No verso 3, Deus disse para ele:
torna a terra dos teus pais, torna para a tua parentela, vírgula, e eu serei contigo. Se você voltar, eu vou com você. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo. Deus não nos libera para fazer alguma coisa se Ele não for com a gente. Se aquele serviço for custar a gente, Deus não nos libera. Pastor? Neemias, vai lá. Capítulo 2, verso 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu te peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para eu edificá-la. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo vai durar a sua viagem? Quando é que você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o dia, um tempo certo de voltar. Queridos, se isto for custar você, Deus não te libera. Mas se Deus te liberar, Ele te traz de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há ocasiões em que somos enviados para restaurar algo. Não é a nossa região. Não é o povo que nos viu crescer. Ninguém sabe nada da nossa vida. Mas Deus manda. E tem um tempo determinado para tudo. Não é? Deus mandou que Jacó fosse. E no caminho Deus informou a Jacó que iria com ele e que o traria de volta. Jacó passou muitas dificuldades, gente. Muitas dificuldades. Difícil. Mas Deus era o seu refúgio. Olha para o colega e diga: Deus é o teu refúgio. Diga aliás. Diga aliás. Diga para ele: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Aleluia. Talvez você entenda que não é o preferido. O Jacó também entendia isso. Talvez você não seja visto com as qualidades que o outro tem. O Jacó também passou por isso. Talvez você entenda que não fizeram com você aquilo que combinaram com você. O Jacó passou por isso também. Eu já passei por isso também. Talvez você viva com problemas com o nome. O Jacó também. Tem gente que fala mal do nome dele até hoje. Talvez você esteja dormindo sem conforto, num deserto lascado, numa solidão, longe das pessoas que você ama. O Jacó passou por isso. Talvez você sinta dor nesses desertos da vida. Jacó passou por isso, ele sofreu. Mas Deus cuidou de Jacó. E Deus cuidou do coração de Jacó. Aleluia. Levanta a mão bem alta e diga: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Forte, gente, vai lá. Eu tenho uma pergunta muito especial. Eu estava escrevendo em casa e essa pergunta veio ao meu coração como um bombardeio. A pergunta é a seguinte: por que no Salmo está escrito que Ele é o Deus de Jacó e não está escrito que Ele é o Deus de Israel? Olha para o colega e diga: é porque Jacó parece mais com a gente. Diga: Jacó parece mais com a gente.
Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus está guardando o teu coração, Deus está guardando o teu sentimento, Deus está guardando você, e chegará o dia da reconciliação, chegará o dia do abraço, chegará o dia da lágrima. Pode ser que esteja depois do vale do Jaboque, pode ser que esteja depois da luta com o anjo, pode ser que esteja depois da ferida na coxa, mas o Senhor que levou vai trazer, o Senhor que levou vai trazer, o Senhor que levou vai trazer. Bendito seja o nome do Senhor. E então chegamos à última parte. A última parte é a seguinte: se você tem que lutar, lute como um príncipe de Deus. Vou falar de novo. Se você tem que lutar, lute como um príncipe de Deus. Jacó sempre foi um lutador. Quando ele nasceu, ele já nasceu agarrado no pé do irmão. Ele cresceu vendo o pai ter predileção pelo irmão. Ele passou muito medo para ser abençoado. Aliás, no dia de ser abençoado, ele disse para a mãe dele: se o pai descobrir, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Não foi? Ele sofreu, ele venceu a injustiça do tio, que era sogro, que era patrão. Mas ele agarrou-se a Deus. Olha para o colega e diga: esse é o segredo. Ele agarrou-se a Deus. E ele disse para Deus: eu não vou te largar. Ele passou luta, passou prova, mas ele agarrou-se com o Senhor. Veja o capítulo 32 do livro de Gênesis, verso 24. Verso 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E ele disse: qual o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Por quê? Como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Não é só com Deus não, lutou com Deus e lutou com os homens, e prevaleceste. Então olha para o vizinho e diga: se tem que lutar com Deus, e se tem que lutar com os homens, lute como um príncipe. Se você tem que enfrentar as dificuldades, enfrente-as como um príncipe. Vença as injustiças com seriedade e valor. Trabalhe com zelo, com paixão pelo que Deus te deu a fazer. Sonhe com esperança. Vislumbre a eternidade. Lute por tudo aquilo que Deus te deu. Lute pelos teus queridos. Lute pelo que é certo. Lute como um príncipe de Deus, como uma princesa de Deus. Deus prefere te ver perdendo do que perder você. O Deus que te envia traz de volta e te ensina a lutar como um príncipe. Deus ama você. É a palavra de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, em nome e para a glória de Jesus.